Olá! O case que vamos apresentar a seguir é de racionalização nos contratos de serviço de impressão para um escritório de advocacia cliente da Lucrum. O trabalho gerou uma redução de 33% dos custos envolvidos. Diagnóstico da situação atual. Nossa avaliação da situação encontrada no cliente mostrou os seguintes aspectos. Contratos. Havia 4 contratos de serviços de impressão com 2 fornecedores diferentes. Os contratos eram antigos e, com o passar dos anos, à medida em que a empresa crescia, foram sendo incorporados muitos aditivos. Além disso, os contratos definiam critérios diferentes de cobrança. Layout. Nossa análise mostrou um excessivo número de impressoras nas áreas, com consequente impacto na taxa fixa cobrada nos contratos. Além das impressoras dispostas nas áreas, havia uma central de impressão para atender os usuários. Os melhores equipamentos eram os que ficavam localizados na central de impressão. Custos. Os custos de impressão eram diferentes em cada contrato. As franquias dos contratos não eram unificadas, ou seja, não eram consumidas na totalidade em um contrato, provocando tarifação desnecessária em outro contrato. Além disso, os usuários desconheciam os custos de impressão por contrato. Havia até mesmo contratos com custo de impressão preto e branco igual aos da colorida. E segundo nossa análise, os custos eram elevados em relação ao mercado de impressão. Administração. Os custos dos serviços de impressão não chamavam a atenção da empresa em relação aos demais custos. E também não havia na empresa um gestor ou dono designado para analisar e gerenciar este tema. As ações que a Lucrum tomou foram as seguintes. Novo layout. No novo layout que propusemos, houve redução do número de equipamentos, com consequente redução na taxa fixa cobrada pelo fornecedor. Também recomendamos a substituição de equipamentos em que os custos de impressão em preto e branco eram os mesmos da colorida. Nova concorrência. Realizamos uma nova concorrência com os 2 prestadores que já atendiam a empresa e mais 2 empresas de mercado. As condições para essa concorrência foram unificação dos 4 contratos das franquias e dos custos, redução dos custos unitários de impressão, fazer a proposta com base no novo layout proposto. Gerenciamento. A Lucrum também passou a fazer o gerenciamento e o acompanhamento mensal dos custos de impressão para o nosso cliente. Resultado: o conjunto das ações propostas proporcionou uma economia de 33% nos custos do serviço de impressão para o nosso cliente. Assim, se você quer que sua empresa tenha mais dinheiro no caixa, se você não tem o tempo nem os recursos necessários para esse tipo de projeto, se quer um trabalho de alto nível com qualidade e abrangência e sem risco financeiro, nós da Lucrum estamos prontos para o desafio. Nos vemos em breve. Até lá!